Muito bem, pessoal. Então estamos de volta aqui para falar agora de um novo assunto, que é a teoria geral das invalidades dentro do direito civil, tá? Nós vimos até agora, então, que o negócio jurídico se desenvolve em três planos, né, que a gente chama da escala pontiana, que é o plano da existência, o plano da validade e o plano da eficácia. E quando nós estávamos estudando o plano da validade, nós vimos o seguinte, que o plano da validade vai tratar daquela adjetivação, por assim dizer, né, dentro daqueles elementos de existência. Ou seja, o agente que é necessário, ou seja, o sujeito que é necessário para um negócio, ele precisa ser capaz. O objeto desse negócio, ele precisa ser lícito, determinado, possível ou determinável, né? E nós vimos também que a vontade, ela deve ser livre, deve ser aí voluntária, né? E que a forma, então, depois, isso vendo a fórmula que precisava seguir a forma correta, senão nós tínhamos aí também uma nulidade em razão de faltar a forma correta também. Então veja só, agora nós vamos estudar então dentro desse aspecto aí dessa invalidade, ou seja, os problemas concernentes à ideia do plano da validade. Se nós vimos na aula passada aí os problemas do plano da eficácia, né, que daí então nós vimos as formas de obstar a eficácia do negócio, seja por uma condição, seja por um termo, seja por um encargo. Agora nós temos que ver as maneiras como que a manifestação de vontade para a celebração do negócio, ou então pelos problemas formais em si do negócio, como podem se tornar o negócio inválido por si mesmo, tá? E para tanto, então, eu preparei aqui para vocês uma tabelinha, né, para falar das duas espécies de invalidade que nós temos, que é a chamada nulidade e a anulabilidade, tá? No que se diferencia uma e no que se diferencia da outra. Olha só na sua tela aí. Quando eu falo de nulidade, eu estou falando de um problema de interesse público. E quando a lei, então, declara que um determinado ato é nulo, significa que eu estou falando de um problema gravíssimo no negócio jurídico, né? Afinal, eu estou lesando aí o interesse público. E o interesse público aí tem muito mais cuidado, muito mais tutela pelo Estado do que o interesse propriamente particular. E vocês estão vendo aí na tabela de vocês que na anulabilidade, ou seja, na anulação do negócio, eu estou fazendo a defesa de um interesse particular. Cuidado com as nomenclaturas, tá? Quando eu falo de nulidade, eu falo de nulidade absoluta. Eu falo, então, nulidade nessa primeira coluna aí, dessas linhas que eu vou trabalhar com vocês. E daí, então, afeta aí os próprios requisitos do negócio, né? Então, eu vou ter, por exemplo, aí um agente que é absolutamente incapaz e não relativamente. Relativamente vai ficar lá na anulabilidade. Então, absolutamente incapaz dentro da esfera de nulidade. Um negócio que é ilícito, um negócio que é absolutamente impossível e um negócio que não é determinado nem pode ser determinável, tá? Temos aí então problemas de nulidade. Quando não segue também a forma que é prescrita pela lei, ou seja, não usa aí a forma com que a lei manda que seja feita, tá? Todos esses casos aí são casos aí de nulidade. Agora, quando eu falo de anulabilidade, eu estou falando de uma situação muito mais tranquila, digamos assim, perto da gravidade que é a nulidade. Porque a anulabilidade, que leva à anulação do negócio, e que eu posso chamar também de nulidade relativa, trata de interesses particulares. E, sobretudo, e nós vamos ver aí os problemas, as diferenças aí com mais calma daqui a pouco, mas, sobretudo, envolve vícios do consentimento. Ou seja,
trata aí de uma manifestação de vontade por parte da pessoa, uma manifestação de vontade que tem algum problema. E essa manifestação pode aí se convalidar ao longo do tempo, né? Se não houver qualquer tipo de contestação, tá? Vamos ver essas características de novo naquela tabelinha lá para entender bem essas diferenças. Olha só então, nulidade tratando de interesse público, enquanto que a anulabilidade vai tratar do interesse particular. A nulidade, conforme o artigo 168, parágrafo único e o 170 do Código Civil, não pode ser suprida ou sanada. Ou seja, você não pode, no caso aqui da nulidade, passar por cima dela. Você não pode admitir dentro de um caso de nulidade que eu aceite aquele problema e o negócio produza os devidos efeitos jurídicos. Isso não pode, tá? O que pode acontecer aqui? O que pode acontecer é que esse negócio jurídico pode se converter em outro. E o que eu quero dizer com isso? Que os elementos desse negócio nulo, né, de pleno direito, ele pode ser transformado em um outro negócio se ele obedecer aí às peculiaridades, os elementos próprios desse outro negócio. Então, se, por exemplo, eu fiz um negócio que seria nulo de venda, mas é possível fazer uma locação em cima para esse negócio, admitir uma locação ao invés de uma venda, eu posso converter esse negócio de compra e venda para uma locação. Tá? Se então essa locação aí ela tiver todos os seus elementos cumpridos, todos os seus elementos previstos, ok? Muito bem. Agora, anulabilidade. A anulabilidade, diferentemente, né, ela permite a confirmação do negócio, tá? Ou seja, se as partes, mesmo verificando um vício do consentimento, verificando um problema inerente aí que levaria à anulação desse negócio, elas mesmo assim elas confirmam esse negócio, ele então pode produzir os devidos efeitos jurídicos. Tá? Então é permitida a confirmação desse negócio conforme o artigo 172 a 175 do Código Civil. Tá? Todos esses dispositivos depois nós vamos ver eles com mais calma, mas estou primeiro passando para vocês aí essa ideia geral de funcionamento da teoria aí das nulidades. Tá? Só um detalhe para vocês que é muito importante vocês se lembrarem e saberem bem, tá? Que é o seguinte, que um negócio nulo, como nós vimos, ele não pode ser suprido ou sanado. Ou seja, reconhecida a nulidade, voltam-se todos os efeitos, né, para o estado anterior, como se aquele negócio nunca tivesse existido. Se para o mundo jurídico isso é possível, nós podemos falar então de uma nulidade, um negócio jurídico então nulo, que deixa de produzir efeitos jurídicos e retorna, volta no tempo, de fato nós temos problemas. Pensa só, quando eu falo de um negócio jurídico nulo, vamos dizer que ele durou aí por volta de 5 anos. E ele foi celebrado por um menor de idade, um absolutamente incapaz. Uma criança, por exemplo, de 15 anos de idade, né? Ou 14 anos de idade, tanto faz. Muito bem. Esse menor de idade não poderia ter celebrado. O negócio jurídico celebrado por ele é nulo. Só que, como ele não convalida com o tempo, como ele não pode ser suprido, ele não pode ser sanado, né? Esse negócio, então, para efeitos jurídicos, precisa voltar ao estado que as partes estavam no momento em que elas celebraram esse negócio. Pensa se 5 anos depois, como eu dei o exemplo para vocês aí da nulidade, pensa se 5 anos depois, né,
vem um questionamento pedindo a declaração de nulidade desse negócio. Será que as partes vão, de fato, conseguir voltar a esse status quo ante? Às vezes, se é uma compra e venda, o bem já foi transmitido para terceiros, né, já foi transferido para terceiros. Pode ser que o bem já tenha sido deteriorado, destruído, né? Pode ser, então, que o objeto do negócio nem mesmo exista mais. Como retornar para uma situação anterior? Daí, então, é o problema que a gente tem do plano dos fatos, do plano do direito. No plano do direito, tudo pode retornar ao que era antes. No plano dos fatos, isso já é mais complicado. Então, daí, num caso desses, não existindo mais o objeto, a gente poderia, no máximo, aí converter em perdas e danos, né? Ou seja, converter numa indenização, num valor monetário, pecuniário, aquilo que seria o valor equivalente ao do bem, né? Para as partes voltarem ao estado anterior. Então veja que exatamente como acontece no mundo jurídico, no mundo dos fatos, não tem como reverter ao passado. E isso, então, a depender do momento da decretação da nulidade, pode ser um problema sério, tá bom? Vamos voltar lá para as outras características, então. Próxima característica, então, é que a nulidade não se convalida com o tempo, né? Ou seja, a nulidade, então, pode ser decretada, né, a qualquer momento. Isso é uma questão bastante polêmica aí na doutrina, tendo em vista que a doutrina aí vai falar como que eu vou aí convalidar um ato, não vou convalidar um ato que, por exemplo, foi praticado há 20 anos atrás, 30 anos atrás, né? É uma situação, de novo, que remete à nossa discussão, que eu trouxe agora há pouco para vocês, sobre a questão do mundo dos fatos e do mundo do direito, tá? Por outro lado, a anulabilidade, ela tem prazo decadencial para a sua alegação. Ou seja, para eu entrar com uma ação anulatória, e olha só, já vou falar para vocês aí para tomarem cuidado com isso, que para decretar a nulidade eu tenho que entrar com uma ação declaratória de nulidade, enquanto que para reconhecer a anulabilidade eu entro com uma ação anulatória. Então veja, para propor, então, para ter reconhecida essa anulabilidade, eu tenho um prazo próprio. E ela está lá no artigo 178 e artigo 179 do Código Civil, tá? Como que vai funcionar isso daí? Para aqueles casos que estão dispostos no Código Civil, né, que nós vamos estudar aí adiante, como, por exemplo, caso de erro, dolo, coação, né? Essas circunstâncias, o prazo decadencial é de 4 anos, tá? E 4 anos aí contados da onde? Daí vai depender do vício do consentimento que nós estivermos em frente a ele, tá? E daí a gente vai estudar isso um pouquinho mais para frente com calma. Mas entenda, então, que o prazo decadencial no Código Civil, aí, para os casos previstos no Código Civil, são de 4 anos. Agora, se a lei, em outras circunstâncias, declarar que um determinado caso é anulável e não tiver prazo previsto para tanto, daí o prazo para anulação desse ato é de 2 anos. Tá? Então, para os casos que estão previstos aqui no Código Civil, o prazo é de 4 anos. Se for a lei em outra circunstância, tratando de anulação de negócio, mas não dando prazo, daí então é de 2 anos. Um detalhe para vocês, tá? Que a gente já falou isso rapidinho em outras aulas, vamos tratar mais para frente, bem mais para frente sobre isso. Prazo decadencial não se interrompe nem se suspende. O que significa isso?
Quando eu tenho um prazo decadencial e ele começa a correr, ele não para até a sua data final. Ou seja, se eu tenho 30 dias, são 30 dias corridos, contando feriado, contando fim de semana, tá? Não faz diferença para isso. E mais, se o prazo decadencial se encerra num feriado ou em um final de semana, não se prorroga para o dia útil seguinte. Ele se encerra no domingo, no sábado, no feriado, tá bom? Então, cuidado com isso. Se tem 4 anos para o encerramento do prazo decadencial, o pedido de anulação desse negócio precisa ser feito em 4 anos mesmo, sem qualquer tipo de prorrogação, tá bom? Legal. Vamos então para a próxima característica. Olha só, a nulidade pode ser alegada pelo Ministério Público. E por que pode ser alegada pelo Ministério Público? Porque é um caso aí grave, como eu disse para você, é um caso de ordem pública, de interesse público. E por isso, em uma determinada ação ou uma determinada situação, se o Ministério Público estiver frente a uma nulidade, ele mesmo pode alegar a existência dessa nulidade e pedir a sua decretação, tá? Por outro lado, a anulação, como trata de interesse particular e pode ser confirmada pelas partes, ela não pode ser alegada pelo Ministério Público. Então, diferentemente de como funciona a nulidade, a anulabilidade só pode ser alegada pelas próprias partes. E aqui tome cuidado, tá? Porque quando eu falo que ela pode ser alegada pelas próprias partes, também tem que se levar em consideração aquele desdobramento da boa-fé que está aqui previsto também na legislação própria que trata dos negócios jurídicos, que a parte não pode se valer da própria torpeza, não pode ter aí um venire contra factum próprio, ou seja, não pode ter atos aí contraditórios. Em que sentido? Se é um incapaz, e aqui no caso relativamente incapaz, que sabendo da sua situação, que o ato é anulável, invoca esse elemento de anulabilidade para anular o negócio, ele estaria se valendo da própria torpeza, porque ele sabe que é incapaz, relativamente incapaz, né? Menor de idade, maior aí de 16 anos, no nosso exemplo, tá? E esse, entre 16 e 18 anos, se ele invocar isso para não cumprir a sua parte do negócio, essa invocação não vai ser levada em consideração, porque ele está se aproveitando da própria torpeza, está se aproveitando aí do próprio problema, da própria anulabilidade, né, para conseguir receber algum benefício, ou seja, se escusar de cumprir a sua obrigação. E isso não pode, tá? Então, a regra é que as próprias partes podem pedir a anulação do negócio, desde que não incorra nessas situações que eu trouxe aí para vocês, tá bom? Legal. Próxima característica. A nulidade pode ser reconhecida de ofício pelo próprio magistrado. Ou seja, numa ação judicial, pensa só, numa ação judicial, o magistrado se depara com uma nulidade. O negócio não se revestiu da forma correta, o objeto é ilícito, a parte é absolutamente incapaz e mesmo assim as partes estão querendo dar efetividade a esse negócio, cobrando o cumprimento das obrigações negociais. Não pode. O magistrado se deparando com uma causa de nulidade, é dever de ofício dele declarar essa nulidade no negócio, tá? E daí, então, por isso é uma questão grave de interesse público e ele não pode se excusar e convalidar o negócio ou suprir ou sanar essa nulidade, tá bom? Diferente, veja, é o caso... Desculpa, diferente não, mesmo caso... Desculpa,
Perdão outra vez, né? Diferente é o caso da anulabilidade. Por quê? A anulabilidade, por tratar de um interesse particular das partes, né, ela não pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado. Ou seja, aqui precisa dessa invocação das próprias partes para que haja reconhecimento. Se não invocarem, significa que foi confirmado o negócio. Confirmado, portanto, ele deve ser cumprido ainda que haja uma causa de anulação. Tá bom? Vamos para os efeitos da nulidade e da anulabilidade, e aí nós temos também uma discussão doutrinária séria. Olha só. A nulidade, como eu falei para vocês, tem aquele efeito ex tunc, ou seja, reconhecida, decretada e declarada, melhor dizendo, a nulidade, as partes voltam ao status quo ante, né? Ou seja, elas voltam para o estado em que elas estavam antes, por isso efeito ex tunc, tá? Por outro lado, a anulabilidade teria efeito ex nunc, tá? Isso a doutrina tradicional traz como diferença. Que a nulidade, então, tem efeito ex tunc, retornando para o status quo ante, e a anulabilidade, efeito ex nunc. Por que efeito ex nunc? Porque ela só vai deixar de produzir efeito no momento em que for reconhecida a anulabilidade e anulado o negócio. O problema é o seguinte, né? Vamos pensar aqui. Olha só. Como que eu vou falar efetivamente aqui de um efeito ex nunc para uma causa de anulabilidade? E por que eu estou falando isso para vocês? Vamos pensar nisso dentro de um processo, tá? Porque, olha, eu tenho uma causa de anulação do negócio. Celebro tudo mais o negócio com essa causa de anulação e uma das partes resolve entrar com uma ação pedindo que seja reconhecida essa anulação. O juiz reconhece essa causa de anulação aí e fala para anular o negócio. O que vai acontecer a partir de agora? As partes vão ter que retornar ao estado que elas estavam antes da celebração do negócio. Isso é ou não é um efeito ex tunc? Né? Então veja que no fim, para fins da obrigação negocial, contratual entre as partes aí, nós temos efeitos ex tunc tanto na nulidade quanto na anulabilidade. Em ambas, reconhecida a nulidade ou declarada, declarada a nulidade ou reconhecida a anulabilidade, as partes precisam voltar ao status quo ante, né? A diferença aqui que a doutrina tradicional traz para esses efeitos é meramente jurídica. Por quê? Para a nulidade, quando ela fala de efeito ex tunc, ela está querendo dizer o seguinte, que nunca produziu efeitos verdadeiramente o negócio nulo. Né? Porque se ele não pode ser confirmado, ele nunca fez parte da esfera jurídica. E por isso, quando é reconhecido, quando é declarada a nulidade pelo magistrado, né, ele só está dizendo, então, que tudo aquilo que foi feito de fato, né, não foi permitido pelo ordenamento jurídico, não foi acolhido pelo ordenamento jurídico. Agora, na anulabilidade, você fala de efeito ex nunc porque o negócio produz efeitos, inclusive jurídicos, enquanto não há o reconhecimento da anulação do negócio, da anulabilidade do negócio. Ou seja, se ninguém pedir anulação, lembra, tem prazo decadencial e o negócio se confirma.
todas as prestações e tudo mais se confirmam, são convalidadas no tempo. Por outro lado, se a ação de anulação do negócio, né, for proposta, essa ação anulatória, e for reconhecida a anulabilidade, daí sim nós temos a cessação desses efeitos e as partes precisam voltar ao status quo ante. Então, o que se pensa aí para a doutrina tradicional é o seguinte, que na nulidade nunca houve produção de qualquer efeito e se alguém de fato produziu efeitos, volta para o estado anterior. E se estivermos diante de uma anulabilidade, produz efeitos do negócio até o momento em que se declara, aí se reconhece a anulação. Reconhecida a anulabilidade do negócio, daí sim voltam os efeitos ao status quo ante, tá? Então veja que é um problema aí de ponto de vista, que a doutrina mais nova, contemporânea, tem um posicionamento diferente porque parte de um novo ponto de vista, um ponto de vista diferenciado para falar que tanto a nulidade quanto a anulabilidade possuem efeitos ex tunc, tá bom? Vamos para a próxima característica, que vai falar então de efeito erga omnes para nulidade, tá? E que então, declarada a nulidade pelo Poder Judiciário, nós temos efeitos erga omnes. Enquanto que para anulabilidade, nós temos também, de certa maneira, o efeito erga omnes. Mas aqui o aproveitamento se vai dar para aqueles que alegarem a anulabilidade, a anulação do negócio. O que eu quero dizer com isso? Que na nulidade, declarou nulo o negócio, não produz mais efeitos para ninguém, tanto para as partes quanto para terceiros. Agora, a anulabilidade do negócio, ela só terá o efeito erga omnes para aqueles que a alegarem. Se alguém não alegar em tempo a anulação do negócio, logo, nessa situação aí, nós não teremos, então, esse aproveitamento do efeito erga omnes. Haverá um efeito aí inter partes, somente para aqueles que alegarem. Tá bom? Muito bem, muito bem. Com isso, então, com essa ideia, né, nós podemos pensar aqui, então, quais são os casos que nós temos de nulidade e anulabilidade no negócio jurídico, tá? E eles estão no artigo 166 e 171 do Código Civil. Olha só aí na sua tela, tá? Nulidade do negócio jurídico, está no 166. Nós temos nos casos, nas hipóteses, quando o negócio é celebrado por pessoa absolutamente incapaz, quando o negócio for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto, quando o motivo determinante comum a ambas as partes for ilícito, e aqui vamos entender o que é esse negócio de motivo determinante, tá? Olha só. Dentro do direito, nós podemos falar de motivo e de causa, tá? Sobretudo no direito civil. Quando eu falo de causa, eu estou falando de uma circunstância objetiva. E que eu estou falando, então, do aspecto social e econômico do contrato. Então, vamos pensar no seguinte exemplo. Se eu celebro um contrato aí de prestação de serviço de educação com uma universidade, o aspecto objetivo, a causa do contrato, aí, ela envolve a prestação de pagar o valor da mensalidade e a contraprestação, que é a prestação dos serviços de educação, as aulas de aprendizagem e tudo mais. Tá? Então, a causa social-econômica tem uma prestação de um lado e uma contraprestação do outro. Isso é a causa, vista então de maneira objetiva. Por outro lado, nós temos o chamado motivo. E o motivo é uma circunstância subjetiva,
ou seja, se vale da intenção daquela parte, daquele que então celebrou o negócio jurídico, se essa intenção é aí conforme o direito ou contrário ao direito. E esse motivo determinante, esse motivo aí, pode ser relevante como não pode ser relevante. E isso nós vamos ver quando falarmos de erro e de dolo. Mas entenda o seguinte para fins de nulidade. Vamos lá olhar de novo. Artigo 166, que fala: o motivo determinante comum a ambas as partes for ilícito. Então veja, se a minha intenção para a celebração do negócio, né, aquilo então, a intenção que está por trás para a celebração do negócio, tanto minha como da parte contrária, for ilícita, né, então o motivo for ilícito, daí então é uma situação em que causa a nulidade do negócio. Tá? Então veja, se a minha intenção e a da parte contrária é colidente, é convergente e é ilícita, né, o motivo é ilícito, daí então nós temos uma situação em que causa a nulidade desse negócio. Legal? Depois, se não revestir a forma como prescreve a lei, então se manda, por exemplo, ser feito por instrumento público e eu não me utilizo do instrumento público, então o meu negócio vai ser nulo, tá? Também, se for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade, que não deixa de ser a situação própria aqui, de forma, né, de violação à forma, ao elemento forma. Também, tiver por objetivo fraudar lei imperativa, ou seja, a intenção do meu negócio aí, né, ela é simplesmente fraudar a lei, né, causar um ilícito à lei aí, né, então para eu tentar me esconder, me escusar do cumprimento da lei. Esse negócio, portanto, aí também é nulo. E a gente vai ver isso sobretudo nas causas de simulação, né, de fraude e simulação. Também, a lei taxativamente o declarar nulo ou proibir-lhe a prática sem combinar sanção. Tá? Então também aí com a própria lei definindo que um negócio ele vai ser nulo em determinadas circunstâncias. Né? Ou então a proibição não tiver sanção nenhuma, significa que o negócio, aí, o ato, ele é nulo. E finalmente, o caso da simulação que nós vamos estudar aí mais para frente. Tá? Legal. Agora, a anulabilidade, as causas de anulabilidade estão previstas no artigo 171, que estão aí na sua tela. Tá? E veja, eu coloquei na frente os dispositivos legais que tratam do artigo inicial para cada uma dessas causas. Então veja, aquele que é relativamente incapaz causa a anulação do negócio, erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, fraude contra credores e hipóteses que a lei mesma prevê a anulação do negócio. Todas essas circunstâncias aqui nós vamos estudar. E nós vamos começar esse estudo nosso aqui a partir agora do erro, para entender então como que funciona o erro, tá? Olha só, o que é erro? Gente, vocês já estudaram em direito penal, né? Ou vão estudar aí em direito penal, qual que seria o conceito de erro, para ver erro de tipo, erro de proibição, né? E demais situações possíveis, erro sobre a pessoa, erro sobre a prática do próprio ato infracional e assim vai. O direito civil vai tratar o erro aqui como sendo também uma falsa leitura da realidade. Então você traduz a ideia de erro como uma falsa leitura da realidade, tá? E qual que é a ideia então? É que eu manifesto a minha vontade imaginando que eu então vou receber determinado objeto, que eu estou negociando com determinada pessoa, ou então
que a lei me permite realizar determinado ato. E, na verdade, eu fiz uma falsa leitura dessa realidade. Na verdade, então, isso não acontece. Daí estamos diante do chamado erro, tá? E veja só, nós temos aqui no artigo 138 do Código Civil mais ou menos a conceituação do que seria o erro. Olha só, são anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio. O que ele está querendo dizer aqui? Que esse conceito que eu passei para vocês de falsa leitura da realidade somente vai ter o condão de anular o negócio jurídico se for um erro substancial, também chamado de erro essencial. Ou seja, que se não tivesse ocorrido esse erro, né, eu teria continuado, teria então conservado o negócio jurídico. Mas como eu errei essencialmente sobre algum aspecto desse negócio, eu não tenho como tirar proveito desse negócio. E por isso mesmo, ele pode ser um objeto de anulação, tá? Então, veja que o erro precisa ser substancial, essencial, o que é diferente do chamado erro acidental. O que é o erro acidental? É esse defeito no negócio jurídico que não vai levar à anulação dele. Em que sentido ele não vai levar à anulação do negócio? Porque ele é um erro tão mínimo, tão pequeno, perto daquele objeto do negócio, que, de fato, eu consigo ter a manutenção dele. Então, veja, se eu comprei um determinado veículo com a ideia de que ele fosse, por exemplo, vamos dizer, acho que eu comprei uma Ferrari, né, pela internet. E daí, comprei essa Ferrari pela internet, quando chega na minha casa, não é, de fato, uma Ferrari, né, o veículo, mas na verdade é uma réplica desse veículo. E veja, não foi uma situação aí que eu fui enganado pela parte contrária. Muito pelo contrário. Na verdade, eu me enganei. A outra parte não estava querendo me levar a erro, me induzir a erro, falando que de fato era uma Ferrari verdadeira e tudo mais. Ele deixou claro que seria uma réplica, mas eu não me atentei e eu tive um erro substancial nesse negócio. Logo, nessa situação, por erro, eu posso pedir a anulação desse negócio, tá bom? Agora, veja só, a ideia do erro que nós estamos trabalhando aqui, né, ela é problemática em alguns pontos. Primeiro ponto que a gente tem o problema do erro é que ele vai se tratar aqui, né, de um problema de falsa leitura de apenas uma das partes. Pense aquele que está negociando, né? Aquele que então está negociando com aquele que está incorrendo em erro. Ele não tentou enganar, ele está de fato celebrando um negócio da forma como ele queria e por um problema unilateral o negócio vai ser desfeito. Então veja como é problemático, porque como a gente vai ver nos próximos negócios, nós temos aí uma intenção, uma vontade efetivamente viciada de ambas as partes ou de uma que engana a outra, né? Ou então a outra que vai trazer algum mecanismo, algum instrumento para que haja um vício na vontade, né? Talvez até por um constrangimento. No erro não, é a pessoa por si só se enganando. E isso é um problema sério, porque você quebra a expectativa da parte contrária que esperava que o negócio estivesse efetivamente feito.
Vamos pensar num outro exemplo. Eu vou numa determinada loja, né? Melhor do que loja. Vamos pensar, eu vou conversar com algum negociante, com alguma pessoa e decido comprar um vaso de prata, né, que a pessoa tem. Acho bonito, tal, vejo que é todo prateado o vaso e adquiro. E daí eu chego em casa e falo assim, nossa, adquiri o vaso de prata de fulano de tal. Mas um conhecido meu fala assim, então, isso aí na verdade é um vaso prateado, não é um vaso de prata. Você se enganou. E veja, aquela pessoa que eu negociei em nenhum momento falou que era de prata. Ele simplesmente falou assim, você quer comprar o meu vaso? Você está interessado em comprar esse meu vaso? Tá bom, te vendo por tantos reais. A pessoa compra. Aquele que comprou, que adquiriu, aquele achou que o vaso era de prata, mas não era só prateado. Veja que o erro está somente naquele. E aquele que recebeu, o erro está somente naquele que adquiriu. E aquele que recebeu o valor equivalente ao valor do vaso, ele celebrou um negócio facilmente, tranquilamente, da forma como ele esperava. Parece estranho, então, aí você falar nessa situação de erro substancial, né, nessa qualidade do bem aí substancial que você esperava do bem, que ele possa aí causar esse defeito no negócio jurídico e a sua consequente anulação. Tá? Mas ainda assim, há essa previsão legal e que deve ser respeitada. Tá? Segunda questão aí que a gente pode trabalhar é a seguinte, que em razão da nosso avanço da relação de consumo, né, da relação com fornecedores, nós temos cada vez mais dificuldade e, na verdade, até uma desnecessidade de invocação do erro. Porque na relação de consumo, nós temos, por exemplo, o exercício do direito de arrependimento, nós temos a garantia, nós temos a possibilidade dada por vezes por muitos fornecedores de devolução do produto. E que eu não preciso mais invocar um defeito do negócio jurídico, eu não preciso mais fazer prova, propor uma ação judicial para ver a devolução do bem, né? E a recuperação do valor despendido. Mas eu posso aí simplesmente, numa negociação extrajudicial, num acordo com o meu fornecedor, eu posso simplesmente fazer a troca, né? Me arrepender, devolver aquele bem. Então, digamos que o erro, ele perdeu a sua força, de certa maneira, aí, com o avanço da tecnologia e o avanço das relações comerciais, sobretudo dentro do direito do consumidor. Tá bom? Então, vamos lá. O erro, então eu falei para vocês que tem que ser substancial. Ele não pode ser aí acidental. Ou seja, esse erro, ele não pode, então, ser aí uma situação que ele simplesmente não trata do núcleo do negócio em si, né? Mas então precisa ser ele substancial. E o artigo 139 traz para nós aí o que significa o erro substancial, que é então aquele que interessa a natureza do negócio, ao objeto principal da declaração ou alguma das qualidades a ele essenciais. Então veja só, quando eu falo da natureza do negócio, quando eu falo da natureza do negócio aí, eu estou falando então daquele erro que a parte imagina que realizou um determinado ato, mas na verdade outro foi realizado. Um exemplo muito simples, muito fácil, que eu acho que todo mundo já vivenciou. Você empresta alguma coisa para alguém e a pessoa acha que você doou, né? Ou seja, você empresta um DVD, você empresta um pendrive, você empresta um livro e a pessoa acha que você deu aquele bem, né? Se houve esse erro aí, esse é um erro substancial,
porque ele diz respeito à própria natureza do negócio, tá? Vamos lá para o próximo caso. Quanto ao objeto principal da declaração, né? Quanto ao objeto principal da declaração, é basicamente aquela ideia que eu trouxe para vocês aí acerca, por exemplo, do carro, né? Eu acho que eu estou comprando um carro, mesmo uma Ferrari, mas na verdade eu estou comprando uma réplica, né? Não é o mesmo objeto que eu estava imaginando, né? Ou então eu compro determinada matéria-prima esperando que eu possa utilizar para a confecção de um produto e essa matéria-prima é inadequada para a produção desse produto, né? E assim vai. São situações aí então de erro. E daí, ou alguma das qualidades a ele essenciais. Que daí, então, essa questão da qualidade a ele essencial é, por exemplo, o exemplo que eu dei para vocês do vaso aí de prata ou prateado. Que eu comprei o vaso de prata justamente por ele ser de prata e não porque eu queria simplesmente que ele fosse prateado. Então, se a qualidade daquele bem é essencial, né, para o meu negócio, então ele é um erro substancial. Pode-se pensar em outras circunstâncias também. Eu posso pensar que eu comprei um determinado instrumento, né, para uma ferramenta, e eu imagino que essa ferramenta ela tem uma função para servir a um determinado trabalho. Só que eu chego diante daquela situação e a ferramenta faz de tudo menos aquele trabalho pelo qual eu precisava. Pronto, a qualidade essencial daquele produto, que era aquela utilidade, ela está ausente. Logo, se trata de um erro substancial. Tá? Vamos para o inciso segundo. Inciso segundo vai falar de erro substancial quando concerne a identidade ou a qualidade essencial da pessoa a quem se refere a declaração de vontade, desde que tenha influído nesta de modo relevante. Então, vamos pensar o seguinte, não estou acompanhando os noticiários nem nada e eu acho que eu estou negociando com o Ronaldinho Gaúcho. Encontrei ele aqui em Campinas, e eu negocio com ele a compra, por exemplo, da camiseta da seleção que ele utilizou na última vez que ele jogou pela seleção, na Copa do Mundo. Pronto, vou lá, negocio a camiseta, tudo mais. E daí, veja que eu estou negociando isso justamente em razão da qualidade essencial da pessoa, de ser como o Ronaldinho Gaúcho. Eu estou comprando porque é do Ronaldinho Gaúcho, né? E na verdade, eu vejo no final que não é o Ronaldinho Gaúcho, que é um sósia dele, né? E esse sósia, veja, ele não estava querendo me enganar. Ele achou que ele era famoso por ser um sósia do Ronaldinho Gaúcho e que eu estava comprando a camiseta do sósia do Ronaldinho Gaúcho porque eu acho engraçado. Pronto. Veja que aí eu tenho um erro substancial quanto à identidade da pessoa. Achava que era o Ronaldinho Gaúcho, mas não é. Né? Então, veja que isso daí tem que influir, né, essa identidade da pessoa, de modo relevante para o negócio. Tá? Eu preciso estar aí negociando com aquela pessoa que eu imaginava que eu estava negociando mesmo. Tá bom? Posso pensar num outro exemplo. Vamos pensar num outro exemplo também. Digamos que eu passo mal na minha casa, aqui, e um médico aqui do SUS, tudo mais, vem correndo, vem o SAMU, me pega e me leva para o hospital e no meio do caminho um dos médicos lá que estão me atendendo, ele salva a minha vida. Com isso, eu resolvo fazer uma doação, aí, uma liberalidade para esse médico, como uma forma de agradecimento pelo que ele fez por mim. E daí, digamos que eu tinha entendido que o nome dele era José da Silva.
e eu faço uma doação para o José da Silva. Só que não era José da Silva que tinha me salvado. Na verdade, era o João da Silva que tinha me salvado. Logo, veja que a identidade é essencial aqui para o negócio. E o erro, portanto, foi substancial. Por isso, então, eu posso pedir aí a anulação desse negócio. Tá bom? E vamos para a última hipótese, que é, então, de sendo de direito e não implicando recusa à aplicação da lei for motivo único ou principal do negócio jurídico. Então, olha só, a ideia aqui é que se eu celebrei um negócio por um determinado motivo, né? Por um determinado motivo, esse motivo aí, deve ser levado aí em consideração para a anulação ou não desse negócio, tá? Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui quando eu falo, então, sendo de direito e não implicando recusa à aplicação da lei for o motivo único ou principal do negócio jurídico? Eu estou querendo dizer para vocês o seguinte, que nesse caso de erro de direito previsto no inciso 3º, eu estou falando aí que eu celebrei um determinado negócio, né? Imaginando que esse negócio aí poderia ser realizado, o motivo pelo qual eu celebrei esse negócio poderia ser realizado sem criar qualquer violação na lei. Vamos dar um exemplo. Vamos pensar no exemplo. Vamos dizer o seguinte, que tempos de internet, principalmente, isso é muito comum. Eu compro por meio de um site internacional, né, faço uma compra internacional, aí de um determinado bem, aí, por exemplo, de um medicamento, de um suplemento, alguma coisa desse tipo. E daí, no momento que ele é importado para o Brasil, ele é barrado. E ele é barrado porque a Anvisa, por exemplo, não admite aí, né, ou então a ANS e tudo mais, ele não admite a importação desse produto, porque ele contraria aí alguma determinada proibição legal, né? Digamos que o produto é proibido no Brasil em razão de alguma circunstância, né? Digamos, faz mal para as pessoas e tudo mais. Muito bem, nessa situação aí, veja que o negócio, né? O único motivo pelo qual eu celebrei o negócio era fazer uso desse produto. Mas acontece que a própria lei, né, ela proíbe. E eu não sabia que a lei proibia o uso dessa determinado medicamento, dessa determinada substância. Logo, houve um erro. E esse erro, então, é substancial e pode levar à anulação do negócio. Aqui nós temos uma polêmica. Tá? E por que nós temos uma polêmica? Porque, em regra, nós sabemos que erro de proibição é inexcusável para o direito civil. Isso conforme a lei de introdução às normas do direito brasileiro. Mas veja, há essa exceção no artigo 139, inciso 3º. Quando eu celebro um negócio por um determinado motivo, que é o principal ou o único, e existe essa proibição, essa vedação legal. E daí, portanto, aí eu tive um erro de direito. E tendo esse erro de direito, eu posso anular o negócio jurídico. Tá bom? Muito bem. Artigo agora 140, que vai dizer o seguinte, que o falso motivo só vicia a declaração de vontade quando expresso como razão determinante. O que esse artigo 140 está querendo nos falar? Ele quer dizer o seguinte, que eu celebrei, vamos dar um exemplo, eu celebrei um negócio jurídico e esse negócio jurídico, ele tem declarado nele expressamente que eu estou celebrando esse negócio por determinado motivo, por uma determinada intenção, portanto. Só que essa intenção
não se realiza, não se torna realidade. Não se tornando realidade, acabou se tornando um falso motivo. E se tornando um falso motivo, portanto, aí eu posso realizar a anulação do negócio. Então vamos pensar o seguinte: celebro um negócio jurídico de compra e venda de um veículo e coloco no contrato que eu só estou celebrando esse negócio porque eu vou precisar desse veículo para trabalhar. Então veja, eu só tenho interesse no veículo porque vou me utilizar dele para trabalho. Ponto final. Escrevo isso no contrato. Digamos que daí, na semana seguinte, antes mesmo, aí, ou até mesmo já celebrado o negócio, mas antes mesmo de pegar o veículo, né, eu não consigo o trabalho. Eu não sou contratado. Né? Ou então, até mesmo contratado, o meu empregador diz que eu não preciso mais do veículo. Tá? Que eu posso abrir mão de me utilizar do veículo. Nessa situação, veja, o motivo que estava expresso, ele se tornou falso. E se tornando falso, então, agora esse erro, né, ele se tornou substancial e pode haver a anulação do negócio. Tá bom? Muito bem. Vamos para o próximo dispositivo. Artigo 141. A transmissão errônea da vontade por meios interpostos é anulável nos mesmos casos em que o é a declaração direta. Gente, dispositivo simples e fácil. E por que simples e fácil? Porque ele está querendo dizer o seguinte, que se eu não transmitir a minha vontade diretamente, se eu me utilizei de um outro meio, por exemplo, de algum representante para declarar a vontade, e essa declaração de vontade é eivada pelo defeito do erro, também posso pedir a anulação. Tá? Então, essa interposição aí de meio para a manifestação da vontade não causa causa também a anulação do negócio por meio de erro. Tá? Se ocorre o erro substancial, pouco importa, portanto, se foi declarada a vontade diretamente ou por uma via interposta, que é o caso, por exemplo, de um representante. Tá? 142. O erro de indicação da pessoa ou da coisa a que se referir a declaração de vontade não viciará o negócio quando, por seu contexto e pelas circunstâncias, se puder identificar a coisa ou pessoa cogitada. Então, olha só. Pensa lá no caso do médico que eu falei para vocês, que eu declarei José da Silva e na verdade era João da Silva. Vamos imaginar que no hospital não existe José da Silva. Só tem João da Silva e é o único que faz aquele atendimento de emergência. Então veja, eu indiquei errado a pessoa, foi um erro sobre a pessoa. Mas é possível identificar que quando eu falei José, eu queria dizer João. Então, o negócio ele pode permanecer, pode ser conservado, não ser declarado o erro dele e ser direcionado para a pessoa correta. Tá bom? 143. O erro de cálculo apenas autoriza a retificação da declaração de vontade. Então veja, sou ruim de matemática, errei na conta. Fiz a somatória errada, a subtração errada, divisão, multiplicação. Fiz erradas, cheguei num resultado errado. Esse erro de cálculo não vai anular o negócio. O máximo que se pode fazer é retificar, ou seja, consertar o cálculo. Ah, somou errado. Pronto, acerta essa soma, resolvido o problema. Tá? Então não causa anulação desse negócio. E finalmente sobre erro. O erro não prejudica a validade do negócio jurídico quando a pessoa a quem a manifestação de vontade se dirige se oferecer para executá-la na conformidade da vontade real do manifestante.
Então aqui também é uma forma de salvar o negócio jurídico. E como que ele vai salvar então? Né? Olha, você queria de fato um vaso de prata? Você queria uma Ferrari? Você queria determinado bem daquela maneira? Né? O objeto que você queria, que você fez a falsa leitura da realidade era aquele? Então eu me comprometo a entregar o bem conforme a vontade real daquele que se manifestou. Né? E daí então o negócio pode aí subsistir com o objeto correto. Tá? Ok, gente? Então isso aí é a nossa ideia aqui principal sobre o erro dentro dos defeitos do negócio jurídico, dentro da teoria de invalidades do negócio jurídico. Tá bom? Próxima aula, então, nós continuamos a tratar dos demais temas aí acerca dessa ideia de invalidade. Valeu, muito obrigado e até mais.